Em início de 1976, o Sindicato dos Agrícolas do Alentejo fizeram um convite ao Sindicato Médico para darem, os médicos e outros profissionais de saúde, darem uma assistência no Alentejo. E assim surgiu o setor de saúde da CRARA. Portanto, eu só fiz parte do setor de saúde da CRARA, que é a Comissão Revolucionária de Apoio à Reforma Agrária. Os objetivos gerais da CRARA eram aumentar a consciência política no campo do direito à saúde, incentivar a organização de comissões de base de saúde e unir trabalhadores do campo e da cidade para a concretização de um Serviço Nacional de Saúde ao serviço de todos. Eram necessários, segundo os organizadores, trabalhadores progressistas capazes de trabalho unitário. E eu, desde março de 1976 até julho de 1977, integrei a equipe de profissionais de saúde que aos fins de semana, de sexta a domingo à noite, iam ao Alentejo, às unidades coletivas de produção, portanto às herdades que tinham sido ocupadas a fazer trabalho ligado à saúde. E foi isso que nos fez. O coordenador era um especialista de cardiologia do Hospital de Santa Maria. A mulher dele era médica internista da maternidade Alfredo da Costa, onde eu trabalhava, como especialista. Já nessa altura já tinha a especialidade de ginecologia e estava a fazer a especialidade da obstetrícia, e convidou-me para eu integrar o grupo. E é por esta via que eu chego à CRARA. O Dr. Rui Branco foi coordenador nacional das comissões de base da saúde. Muito mais tarde, as comissões de base de saúde foram criadas logo em 1976, mas eram mais uma valência política ligada à saúde, de organização, de fazer junto das populações como é de explicar, eu não pertencia à parte política, mas também tive intervenções em algumas sessões políticas, porque eu não pertenço nem pertenci a nenhum partido político até hoje, portanto não estava ligado a nenhum partido político. Mas o Dr. Rui Branco era militante, não sei se ainda era naquela altura ou se já não era militante do Partido Comunista Português, mas tinha sido militante do Partido Comunista Português, tinha estado preso político e tinha-nos dito que depois de ter estado numa prisão pela PIDE, no Portugal salazarista do Estado Novo, que tinha compreendido que a liberdade era uma outra coisa, portanto ele não se ia subjugar a mais ninguém, nem a mais partido nenhum, nem a mais nada. Portanto, por isso é que eu digo, eu não sei se nessa altura ele ainda era militante do Partido Comunista Português ou não, mas de qualquer das maneiras tinha uma ligação forte ao Partido Comunista Português pelas atividades que ele exerceu. Antes de nós irmos portanto, nós fomos a vários sítios do Alentejo, fomos ao Coço, fomos ao Portel, fomos ao Justrel, fomos a Beja, fomos a Santa da Serra, fomos a uma data de sítios, mas o sítio onde, na verdade, nós fazíamos e fizemos mais trabalho junto das unidades coletivas de produção foi em Montemor e muito mais especialmente no Lavre. Portanto, a minha experiência foi mais nessa zona, mas corremos durante os fins de semana vários concelhos. Ir ao Alentejo
foi uma aventura, foi uma viagem, de facto, e foi uma aventura e uma viagem que eu não esqueço e que foi muito gratificante para mim, porque como não tinha experiência com trabalhadores rurais, consegui, de facto, conseguimos todos, mas estou a falar da minha experiência, consegui perceber que não havia barreiras entre as pessoas, quer fossem analfabetas. Por exemplo, nessa fase foram feitas estatísticas que 45% dos alentejanos não sabiam ler nem escrever. Nós éramos médicos, enfermeiros, técnicos de análise, técnicos de radiologia, e tínhamos estudantes, e portanto havia uma grande diferença no nível de educação entre os trabalhadores rurais, mas de facto essa diferença era muito fictícia do meu ponto de vista, era muito artificial, porque nós conseguimos criar uma comunidade temporária, mas uma comunidade entre os trabalhadores da cidade e os trabalhadores do campo. Havia um trabalho prévio nos locais onde nós íamos, nas freguesias, nos concelhos, que não era feito por nós, mas que o Dr. Rui Branco é que fazia, ele é que pertencia às comissões de base de saúde e fazia um trabalho muito importante nessas comissões de base de saúde. Ele é que fazia a ligação entre as nossas equipes e as equipes no terreno, nos concelhos do Alentejo e freguesias do Alentejo. E qual era esse trabalho prévio? Contactar as herdades onde nós íamos trabalhar nesse fim de semana, saber quantos trabalhadores as herdades tinham, que condições havia no terreno, nas herdades para receber e quantas pessoas para... Porque nós, houve fins de semana, que vimos mais de 200 trabalhadores num fim de semana, portanto, teria que haver uma grande logística para aquilo não ser um caos e nós não aparecermos lá como os citadinos desorganizados que só vêm aqui numa viagem de turismo ao Alentejo. Não. Nós fizemos um trabalho muito sério, do meu ponto de vista, e não tivemos a fazer turismo no Alentejo. Tivemos a trabalhar no Alentejo com as populações locais. O que é que nós tínhamos? Havia estudantes e pessoas que não eram médicos, nem enfermeiros, nem técnicos, que também iam, menos do que nós, claro, e davam apoio. Portanto, primeiro havia uma inspeção, que os trabalhadores eram pesados, eram medidos, havia e os famílias, não eram só os trabalhadores, eram os trabalhadores das herdades e os familiares. E tínhamos fichas de inscrição, portanto tínhamos protocolos, tínhamos fichas de inscrição, tínhamos fichas de inquérito sobre saúde pública, porque para nós era importante também sabermos, além da saúde, das doenças, de sabermos as condições sanitárias, em condições é que as pessoas viviam, se tinham filhos, em condições é que os filhos estavam, se iam à escola, portanto tudo isso era feito e era respondido num inquérito de saúde pública. E via as inspeções médicas, portanto, que já eram mais direcionadas para a parte da doença, para a prevenção e para a parte curativa. E havia muitos especialistas, foram especialistas das várias especialidades, desde ginecologistas e obstetras como eu, cardiologistas, gastroenterologistas, estomatologistas,
arrancávamos, não era eu que fazia, cada um da sua especialidade, claro. Arrancávamos dentes, fazíamos eletrocardiogramas, tirávamos sangue para a análise de sangue, umas análises mais rudimentares. Quando eu digo rudimentares, uma análise simples, não era uma análise eram bem feitas, mas não eram análises para sabermos de todo o tipo de doenças. Portanto, análise de urina e, anteriormente, como eu vos estava a dizer, nós tínhamos contactado a Caixa de Previdência, as Casas do Povo, vários hospitais. Nesta altura havia policlínicos, tanto médicos que tinham acabado o curso, mas não tinham entrado ainda na especialidade, porque todos nós queríamos ser especialistas, tirando uma percentagem curta que depois até tive três amigos que estiveram no serviço médico à periferia e que, de acordo com aquilo que eles viram do que era o serviço médico à periferia, e por acaso eram dos melhores alunos do curso deles, e escolheram e foram para a saúde pública, quando nessa altura a saúde pública era olhada assim um bocadinho com sobranceria, porque ninguém ligava muito à saúde pública, mas de facto foi importante em relação à saúde pública, o serviço médico à periferia e o trabalho dos policlínicos, assim como todo o trabalho dos profissionais que, como eu, foram ao Alentejo e houve alguns que depois desta experiência que ainda continuaram, outros foram trabalhar mesmo para o Alentejo, que não foi o meu caso. Estas jornadas do trabalho voluntário era gratuito, nunca recebemos nada, e levávamos as coisas todas. Eu levava, pago pelo meu bolso, luvas, espéculos, todo o material que era necessário para ver as senhoras de ginecologia, portanto, na marquesa ginecológica, as grávidas, portanto, e os analistas levavam, os técnicos de análise, analistas levavam também material para colher o sangue, para colher a urina, levávamos os cardiologistas, levavam aparelhos de eletrocardiografia, os dentistas levavam todo o material que tínhamos que ser esterilizado, claro, portanto, tudo do nosso ponto de vista tinha que ser feito e foi feito com grande seriedade e com um grande perfil técnico profissional. Havia que acabar com o latifúndio e portanto, houve uma data de situações nas unidades coletivas de produção que houve ações entre os trabalhadores, entre os patrões, portanto, houve uma fase muito difícil e complicada, mas que eu não assisti e nós não assistíamos, portanto, as herdades que nós visitámos e onde fizemos esse trabalho já não estavam em litígio com os patrões já tinham ido para o Brasil, para a Espanha, para onde lhes apeteceu, e já não estavam lá. Havia um passado de repressão, de miséria, de sentimento de injustiça, que fomentou o espírito de revolta, levando que nós considerávamos que o Alentejo era vermelho. Portanto, havia de facto uma diferença entre o Alentejo e outros locais do país, outros concelhos. Nós fazíamos também, dávamos cursos, portanto, tentávamos, dentro de algumas das ações que estariam mais relacionadas com comissões de base de saúde, dar cursos
primeiros socorros, a ensinar a fazer ligaduras, a tratar feridas, fazíamos a tratar queimaduras, fazíamos cursos para que os trabalhadores, dentro das suas herdades, conseguissem fazer primeiros socorros, porque de facto o Alentejo estava muito pobre de cuidados de saúde. O acesso aos cuidados, estou a falar, anos 76, 77, que foi a minha vivência. Nessa altura eu vi coisas horríveis. Lembro-me, se calhar, que me ficaram na memória e nunca mais esqueci. Lembro-me um homem com testículos até aos joelhos, quer dizer, como é que se deixa ficar um homem com testículos até aos joelhos e, portanto, que teria muito mais cedo sido sujeito a cirurgia, mas que não aconteceu. Vi pessoas nas camas que estavam acamados há 6, 7 meses com uma fratura que, se tivesse tido cuidado como deve ser, não necessitaria de ficar acamado esse tempo todo e que de facto já tinham o membro fraturado com num estado muito lastimoso. Portanto, tudo isso nós cuidar, se podíamos cuidar, que não era o caso destes, mas se podíamos cuidar no local, nós cuidávamos. Enviávamos para os médicos, para os policlínicos, os médicos do serviço médico à periferia e para os médicos locais. Mas também percebemos que a recepção dos médicos locais não era muito boa, alguns, há exceções, logicamente, mas não era muito boa, porque alguns achavam que nós estávamos a usurpar o que era o trabalho que eles deviam fazer, quando eles não faziam esse trabalho, porque de facto a saúde, não existia um Serviço Nacional de Saúde de jeito, e a saúde não estava à altura desses cuidados, mas alguns médicos, não posso criticar de ter visto coisas muito graves no convívio entre médicos da Crara, que foram com a Crara, e médicos locais, mas nós fazíamos medicações, enviávamos cartas aos colegas e raramente recebíamos respostas dos colegas, e depois os trabalhadores diziam-nos que não lhes enviaram as receitas, porque nós não tínhamos receitas do Serviço Nacional de Saúde, tínhamos as nossas receitas, os nossos receituários, e as pessoas teriam que recolher aos médicos da Casa do Povo, da Santa Casa da Misericórdia, das casas de previdência, para, através dos mecanismos próprios dessas instituições, terem acesso a medicamentos muito mais baratos ou mesmo grátis. Nós trocávamos ideias, projetos, ambições e necessidades, mas também medos inerentes à nossa condição humana, porque nós sabíamos que o trabalho que estávamos a fazer era um trabalho muito importante para as comunidades e populações do Alentejo e das unidades coletivas de produção, mas havia uma luta feroz entre patrões, entre trabalhadores, entre alguns empresários, partidos de direita. Portanto, havia uma grande luta e nós não tínhamos a certeza que a nossa luta conseguia chegar à revolução e ao socialismo. E, portanto, por isso é que eu digo que também houve medos, mas esses medos nunca nos impediram de fazer aquilo que nós achávamos que era importante fazermos. O 25 de Abril, a queda do governo, a saída de Marcelo Caetano, o desmantelamento da PIDE-DGS,
a libertação de um tio meu muito próximo do Tarrafal ao fim de 10 anos na prisão por militar pela independência de Angola, a opressão, a miséria, as injustiças, as desigualdades escandalosas a que os homens negros eram sujeitos nas suas aldeias e cidades natais, geração após geração, eram imagens muito presentes para mim desde a infância. A falta de educação desses povos, de saúde e de habitação, e portanto isso para mim foi talvez um dos gatilhos que fez com que eu olhasse de Lisboa para os trabalhadores alentejanos e que visse que havia de facto uma similitude com aquilo que eu tinha visto na terra onde eu nasci, que foi Angola. Esta experiência no Alentejo foi uma troca, um ensino e uma aprendizagem. Eu não ensinei só, também aprendi muito com as pessoas com quem convivi. Aprendi como era beneficiar de um espaço de encontro, de solidariedade, de partilha, de crescimento mútuo, de generosidade e de liberdade. O campo e a cidade confraternizavam tu cá, tu lá, nos almoços. O ensopado de borrego era rei e as cozinheiras mereciam pelo menos uma estrela Michelin. Conseguiam fazer com pouco dinheiro receitas deliciosas com as famosas especiarias alentejanas colhidas diretamente da terra. Juntos gritávamos: a terra a quem a trabalha. Ao fim de um dia de trabalho intenso, de ajuda mútua, de dificuldades várias, para conquistarmos um Serviço Nacional de Saúde de âmbito universal, geral e gratuito, que já era consignado na Constituição. Aos serões confraternizávamos em espaços públicos, em associações recreativas, com sessões de canto alentejano, coros, dança, poesia, canções de intervenção do Zeca Afonso, do Adriano Correia de Oliveira, de Luís Cília, de Sérgio Godinho, etc. Havia uma parte dessas sessões à noite dedicadas à consciencialização política, direcionada para questões de direitos humanos, direitos à saúde, comissões de bases de saúde, Serviço Nacional de Saúde. Não me lembro de termos tido conversas de lutas entre partidos. Estou a falar nas sessões e nos nossos convívios. A maior parte das pessoas, dos trabalhadores, dos profissionais de saúde que foram da cidade para o campo, penso que eu não andei a perguntar às pessoas se eram militantes dos partidos, se tinham cartão, onde é que era, mas nós acabávamos de conversar uns com os outros e sabíamos algumas coisas uns dos outros. Portanto, a maior parte penso que eram do PCP, Partido Comunista Português, havia alguns da UDP, do PS, do MRPP, da direita. Acho que se algum era de direita, pelo menos não manifestou ser de nenhum partido de direita. Cruzámos-nos com José Saramago, engraçado. Ainda eu não sabia quem era o José Saramago. E se calhar ele também ainda não sabia bem quem ele era. Porque cruzámos-nos com o José Saramago, que em finais de 76 rumou ao Lavre, que é a tal zona onde nós mais trabalho fizemos, a mesma zona das nossas jornadas de trabalho, onde lidou diariamente com os mesmos trabalhadores das unidades coletivas de produção, estou a falar do José Saramago, durante 6 meses, e onde escreveu o seu livro Levantados do Chão. Portanto, foi no Lavre que o José Saramago escreveu os Levantados do Chão. Os trabalhadores diziam que ele saía logo de manhã num trator com os trabalhadores, de lápis e papel na mão,
que ao princípio os trabalhadores estranhavam, mas quem é este fulano tão esquisito, tão esquisito no aspecto de ir no seu trator, estou a idealizar Zé Saramago no trator, com papel, olha como eu, com papel e lápis, a tentar imbuir-se de todo aquele ambiente. Nós, no Lavre, à noite dormíamos muitos dormiam em casas de trabalhadores, que alguns ofereciam-se para receber pessoas nas suas casas para dormirem, lá nas casas deles. Outros de nós, tanto dormia em casas de trabalhadores como dormi em camaratas. Havia camaratas nas herdades e, portanto, nós dormíamos em camaratas também. Nós habitualmente está ali uma camarada dessa altura, talvez ela se lembre de algumas coisas que depois, se quiser, vai falar, mas ela já me disse que não se lembra de nada. Eu acho que nós éramos um grupo de 20 ou 30 nessas idas ao fim de semana e entretanto tínhamos que, de facto, que dormir, nunca fomos para hotéis, mas fomos acolhidos com muita generosidade e muita solidariedade. E a Mariana Amália, no Lavre, a Mariana Amália e o João de Zugo foram um casal muito conhecido e importante no Lavre. Era em casa dele, apercebi-me, mas não sei de certeza, se o José Saramago, acho que ele não ficava em casa deles, mas ficava nas herdades de Pedrógão e Várzea, mas ia comer todos os dias à casa da Mariana Amália e de João Besuga. João Besuga, entretanto, já morreu. A Mariana Amália tem 92 anos agora. E nós também íamos comer à Mariana Amália e ao João Besuga, que era um casal, e fomos sempre recebidos de coração, aquilo que eu chamo de coração aberto. Acho que já me esqueci de um monte de coisa do Alentejo, mas depois comecei, tenho que me lembrar, vamos lá. E fui tentar com a ajuda do Marco também, ver por onde é que andava a Mariana Amália e o João Besuga. Não consegui grande coisa na internet, mas telefonei para a Câmara Municipal do Lavre a saber onde é que andava a Mariana Amália. E tive a sorte de encontrar uma funcionária que me deu o telefone de uma das filhas da Mariana Amália. E a sorte ainda maior, eu telefonei à Paula, que é uma das filhas da Mariana Amália, que tem 50 e tal anos, portanto era uma miudinha, e não se deve lembrar de muita coisa relacionada com a nossa, especificamente com a nossa ida, mas que sabia muito bem quem eu era, sabia muito bem, eu falei, perguntavam pela Gabi, por uma médica Odete, que eu nem sei que é feito de Odete. Odete André. Odete André. Odete André ainda é viva? E como é que era o patrão dela, patrão digo eu? Pode ser que me lembre. Diabetologista importantíssimo em Lisboa, que era a Odete e o Pedro não sei quantos. Exatamente. E então elas perguntaram pela Odete, pela Gabi, pronto, perguntaram por várias pessoas, e eu aí comecei a pensar, não é possível que durante estes anos todos eu não tenha ido ao Lavre. Nós da Crara não tínhamos feito um trabalho de memória dessas nossas idas. Eu não acredito mesmo, e fiquei, mas isto não é possível, quer dizer. Então, falei com a Paula, e a Paula disponibilizou, sem eu lhe pedir nada, que custa muito pedir coisas. A Paula convidou-me logo para eu ir ao Lavre, porque ela vive cá em Lisboa, e outra irmã também, já não vivem no Alentejo, mas continuam a ter a casa do Lavre, e portanto, por acaso iam uma semana passar lá uns dias, e convidou-me logo se eu queria ir lá passar
com ela que podia dormir lá em casa, comia lá em casa. Eu digo, não é possível. Ao fim destes 40, 50 anos, a generosidade e aquilo que o Alentejo deve ter passado depois deste sonho de revolução, que ainda existe essa disponibilidade, essa generosidade. Éramos jovens e acreditávamos estarmos a ajudar a construir um Portugal melhor. E vou terminar, depois vocês farão as perguntas que entenderam. Digo, com Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. E recordo as palavras de Fidel de Castro, com o qual eu estou um bocadinho zangada, mas ainda recordo o Fidel de Castro inicial e durante muitos anos. E recordo as palavras de Fidel de Castro dirigindo-se aos magistrados no seu primeiro julgamento que ele teve nos anos 50, ainda no tempo do Fulgêncio Batista. Recordo as palavras dele. Quando falamos de luta, entendemos por povo a grande massa que todos enganam e atraiçoam. A que ambiciona uma pátria melhor, mais digna e mais justa. A que sofre injustiça geração atrás de geração. A que exige transformações de toda a ordem e está disposta a dar até a última gota de sangue. Peço-vos que não deixemos de acreditar que o povo é quem mais ordena. Muito obrigada por me terem ouvido.